reverendas irmãs, meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas. Nós hoje celebramos a festa de São Pedro Celestino, do final do século início para o final. Ele viveu mais de 70 anos, nasceu no início do século XIII, faleceu no final assim do século XIII. Foi um papa, embora por poucos meses, ele renunciando assim ao papado para viver a vida que ele tinha escolhido e estava vivendo, a vida recolhida, a vida de solidão com Deus. Meus amados irmãos, sempre ao olharmos a vida dos santos, devemos ser convidados a adentrar aquilo que os levaram à santidade. Os santos não se tornaram santos por um passo de mágica, não, mas pela sua vida, pelo cumprimento do seu dever. São José Maria Escrivá, o santo do cotidiano, ele dizia: Cristo não quer de nós só um pouco de bondade, mas que sejamos santos, santos com ações comuns. O modo que nós executamos as nossas ações que devem ser incomuns. E lá, bem no meio da rua, no escritório, nas fábricas, no nosso trabalho, nos tornamos santos, desde que cumpramos nossas obrigações com competência, por amor de Deus e alegremente. De modo que nosso trabalho diário não se torne um trágico cotidiano, mas antes um sorriso cotidiano. E ele vai continuar dizendo no seu livro O Caminho: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e estás no que fazes. Meus amados irmãos, queria meditar e refletir nesta primeira parte, depois em outra pregação continuar dizendo sobre a segunda parte dessa frase de São José Maria. Na primeira frase, faz o que deves. O que é, meus amados irmãos, o dever? O dever para um cristão é fazer a vontade de Deus. É o que Deus nos pede a cada momento da nossa vida. Isto é o nosso dever. E quantas vezes nós refletindo, podemos ver que nós não cumprimos corretamente com o nosso dever. Nós falhamos. Primeiramente com o nosso dever para com Deus. Quantas vezes nós falhamos na constância, na recepção dos sacramentos, na frequência às santas missas, e nós falhamos nisto por preguiça, por desculpas. Quantas vezes nós somos como protagonistas daquela cena, daquela parábola que é narrada por São Lucas no capítulo 14, daquele senhor que convida os seus servos, convida as pessoas para as bodas, para um grande banquete. E aqueles que foram convidados colocaram desculpas para não participarem assim daquele banquete. Um pouco, meus amados irmãos, o retrato de que nós fazemos muitas vezes na nossa vida diária com relação a Deus. Não fazemos isso, meus amados irmãos, com o nosso Senhor? Que nós possamos refletir com relação ao nosso dever para com Deus. Em segundo lugar, os deveres para com a família. Quantas vezes também há falhas neste sentido. Muitos pais se preocupam em dar para os seus filhos, em cuidar sim, em sustentar a alimentação, a saúde, os estudos, mas falham naquilo que é essencial para a vida de seus filhos. E muitas vezes os seus filhos crescem espiritualmente anêmicos e por isso são influenciados pelo mundo.
pelas amizades que ele tem e pelo mundo, talvez na escola ou na faculdade. Acabam sendo influenciados porque estão anêmicos espiritualmente, porque falta na vida de cada um desses jovens e destes filhos, como aquelas duas colunas vertebrais da alma, que são as virtudes e a doutrina. O Papa Bento XVI, ele dizia com palavras fortes, dizendo: a juventude atual não sabe nada. Dizendo com relação à questão da doutrina, muitas vezes nós somos levados e influenciados pelo mundo a termos uma educação sentimentalista, a sempre nós olharmos com aquele olhar de coitado, de dizermos que não podemos ir mais ou traumatizar uma pessoa. E o maior trauma, meus amados irmãos, na vida de uma criança, de uma vida de uma pessoa, é deixarmos que esta pessoa esteja com uma ferida exposta a qualquer influência, a qualquer tentação. E sem doutrina, meus amados irmãos, sem virtudes, sem terem ensinado aos filhos a responsabilidade, a constância, a abnegação, a dedicação aos outros, primeiramente a dedicação aos seus irmãos dentro de casa, o espírito de serviço, o esquecimento de seus pequenos egoísmos, eles estão totalmente desarmados. E devemos nos perguntar, aqueles que são pais, eu cumpro com o meu dever? Com relação aos deveres no trabalho, meus amados irmãos, nós sabemos que estamos dizendo sim a Deus no nosso trabalho quando nós vemos progresso no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos. Progresso, meus amados irmãos, com relação de qualidade daquilo que é feito. A melhora na execução, no bom exemplo que nós damos dentro do nosso serviço, no relacionamento com os nossos colegas, não aqueles que são de fácil convivência, mas também aqueles que têm uma convivência mais difícil. Se realmente nós somos estes canais de Deus para estas pessoas, cumprimos com o nosso dever no nosso trabalho. Com relação, meus amados irmãos, o nosso dever social, e nós podemos pensar e sermos levados, quando São Pedro foi até a casa de Cornélio, aquele que queria se converter, seguir a nosso Senhor, e São Pedro vai começar a dizer para ele sobre a vida de Jesus. E com estas palavras, passou fazendo bem sobre a terra. E devemos nos perguntar, meus amados irmãos, se assim é a nossa vida, se as pessoas podem dizer isso de cada um de nós, que estamos passando nessa sociedade, no mundo em que nós vivemos, fazendo o bem. Santificar, meus amados irmãos, o dever. Queres de verdade ser santo, cumpre o dever de cada momento. Queremos realmente ser santos, nos santificarmos, devemos cumprir com o nosso dever de cada dia, com a vontade de Deus. O inimigo, meus amados irmãos, claro, são vários os inimigos da nossa alma, da nossa santificação. Um dos inimigos com relação a essa santificação do nosso dever é pegar um dever, cuidá-lo bem e com ele nós taparmos o buraco dos outros deveres. Nós nos dedicamos tanto a um determinado dever que nos desculpamos que não cumprimos os outros por causa deste cumprimento pontual deste dever. Nós tapamos assim o buraco dos outros deveres. E meus amados irmãos, esse tapar um buraco não é um dever bem cumprido. E nós devemos pensar nisso e ajustar as coisas. Às vezes nós nos desculpamos e dizendo que nós estamos cansados, já estamos fazendo tantas coisas, trabalhamos tanto, não temos tempo para nos dedicarmos a uma oração, a irmos talvez à Santa Missa,
a dedicar assim o nosso tempo à nossa família, porque nós trabalhamos muito e estamos cansados, se aquele tempo que nós talvez tiramos, ou aquele tempo do nosso dia que ficamos num celular e tirássemos mesmo que um pouco desse tempo e dedicássemos a Deus, dedicássemos à nossa família, como as coisas seriam melhores na nossa vida. E devemos pensar sobre isso, meus amados irmãos. Nós seremos santos no nosso cumprimento diário do nosso dever, daquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus nos espera nos pequenos deveres de todos os dias. Nós começamos, meus amados irmãos, ao iniciar o nosso dia pensando em Deus. Eu faço oferecimento diário, entregando aquelas minhas ações para nosso Senhor, para Deus. Devemos pensar nisto. A nossa oração da manhã é para isso, para entregarmos todas as nossas ações do dia para Deus. Nós fazemos assim o nosso oferecimento, começamos o dia pensando em Deus, ou já iniciamos o dia já pensando nas coisas que devemos fazer, no nosso trabalho, nas nossas obrigações, naquilo que nós devemos resolver. São José Maria Escrivá, um sacerdote que teve contato com ele por algumas vezes, Padre Francisco Faus, ele dizia que em 1954, São José Maria Escrivá, numa dos seus colóquios com os seus filhos, podemos dizer assim, do Opus Dei, dizia: reze para mim para que eu seja bom e fiel. E alguém lhe perguntou por que ele dizia tanto isto, por que ele pedia tanto para rezarem para ele ser bom e fiel. Aí ele vai dizer: porque foi a fórmula de santificação, a fórmula de canonização que Nosso Senhor utilizou naquela parábola dos talentos. E nós já escutamos este evangelho tantas vezes. Neste evangelho nós vemos aqueles que frutificaram o seu talento. O Senhor vai dizer para estes que frutificaram: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Isso, meus amados irmãos, é ser servo bom e fiel. Nós cumprimos sempre a vontade de Deus, sempre procurarmos fazer da nossa vida um sim a nosso Senhor. E nós possamos pedir, no dia de hoje, de modo especial, a Nossa Senhora, ela que deu este sim a Deus, possa nos ensinar a viver dizendo um sim, como ela disse em toda a sua vida. Realmente dizemos este sim à vontade de Deus, cumprirmos o nosso dever. Queremos ser santos? Cumpramos o nosso dever de cada dia. Faz o que deves e estás no que fazes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Ecce de verba mea in ore tua, ecce constituites super gentes et super regna, ut velas et destruas et edifices et plantes. Aleluia. Página 188.